Sejam muito bem-vindos ao Globalcast Personal 5 Dígitos. Aqui, nós discutimos as estratégias da sua jornada presencial e online para você viver uma vida de 5 dígitos. Ou seja, faturar acima de R$10.000 por mês. E se já alcançou os 10 mil, multiplicar isso e chegar no próximo nível, entre 20 e R$99.000. Eu sou o Anderson Silvério. Eu sou o Rafael Miranda. E o tema de hoje é nicho de mercado, especificamente demanda. Rafa, o que é demanda de mercado? Legal, cara. Ó, se vocês escutarem aí ao fundo, bem ao fundo do som aí, vai ter um violãozinho e meu filho treinando violão, tá? Mas a gente vai continuando aqui. Cara, demanda de mercado, vamos dar sequência. Demanda de mercado, se você olhar a palavra em si, na internet e os conceitos aí na economia e tudo, é a manifestação de um desejo. É a ação de procurar uma coisa. Então, pessoas procurando por algo específico, nós temos uma demanda de mercado. Essa demanda de mercado, ela pode ser classificada de várias formas. Existem vários tipos diferentes de demanda. E dos tipos diferentes de demanda, compensa da gente citar dois aqui para o personal trainer, que ele vai diferenciar bem, vai fazer sentido no nosso podcast aí. O primeiro tipo deles é a demanda plena. Existe uma demanda de mercado plena. O que é uma demanda plena? A demanda plena são coisas que o ser humano já encaixou no dia a dia dele. Então, se você procurar aí, vamos pensar em produtos, né? O ser humano hoje, o brasileiro, ele... Todo dia tem gente no mercado comprando arroz, todo dia tem gente no mercado comprando feijão. Então são demandas, a cultura do brasileiro, ele gosta do arroz e do feijão. Sim. Ele não vai abrir mão aí do arroz e nem do feijão. Então é uma demanda que ela vai acontecer sempre e ela vai ter uma base e ela não é uma demanda sazonal, ela não varia, enfim... Tem plenitude naquilo. Então, todo dia tem gente comprando e já está na cultura, está no dia a dia da pessoa. Certo. Por outro lado, eu dei aqui já uma dica, tem a demanda irregular. O que é uma demanda irregular? Ela sofre variação na procura. Então, a procura dela não é uma procura que ela vai sempre existir. Não necessariamente ela vai sempre existir. Ou ela vai ter alguns períodos que ela vai influenciar bastante na demanda. Uma variável externa. Por exemplo, clima. Clima é uma variável externa e ela influencia na demanda na procura de algumas situações, de várias situações. Vamos pensar o exercício físico agora. O exercício e o clima. Então as pessoas, elas consomem exercício físico, nem todas, mas pessoas consomem exercício físico e durante o verão há um tipo de consumo de exercício físico, uma quantidade, uma frequência. Durante o inverno, muda essa demanda, esse consumo. Cai bastante. Cai muito. Então, existem fatores no inverno que influenciam o consumo de exercício físico para ele ter uma queda. Vamos dar um exemplo aqui, vai. A preguiça. No inverno, a turma fica mais preguiçosa. Frio, chuva. O cara olha, já são barreiras para o cara consumir o exercício. Ainda mais se o exercício na cabeça desse cara não tem um significado tão forte e tudo. Então o cara vai lá e não consome, isso influencia o comportamento dele. Perfeito. Então essa demanda irregular, o exercício, em grande parte do exercício, ela se encaixa aí. É uma demanda que o profissional ele tem que pensar sobre as variáveis que influenciam o baixo consumo, a alta do consumo, isso vai influenciar até nas vendas, enfim. Isso já explica o número de pessoas extremamente alto em dezembro nas academias, né? Perfeito. Verão chegando, exatamente. Academia lotada. O consumo aumenta absurdamente. Boa. Rafão, e os treinados, os que já frequentam a academia, os alunos, né? Clientes treinados que já frequentam a academia, são demandas plena ou irregular? Boa. Legal, cara. Legal você ter tocado nesse ponto, porque assim, vamos pensar que quem treina hoje, procura academia e treina, nós estamos falando de 5% da população. Vamos pegar esse ecossistema, só da galera que treina. O cara que treina 3 vezes por semana e treina 2 anos. O cara que treina 3 vezes por semana, treina 1 ano. O cara que treina 3 vezes por semana, mas ele treina há 20 anos. O cara que treina todo dia e treina 10 anos, 20 anos. Dentro do ecossistema de treinados, certo? Vamos considerar aqui uma definição base só para... Não vamos entrar na definição se ela está certa ou se ela está errada, mas só para a gente padronizar, tem um parâmetro. O cara treina 3 vezes por semana e treina há mais de 6 meses, ele é treinado. Vamos colocar isso aí, só para a gente...
Dentro do ecossistema treinado, a gente tem diferentes tipos de pessoas Certo. e diferentes tipos de significado do exercício. Então, vamos supor, o cara que treina 5 vezes por semana musculação e treina há 10 anos é diferente do cara que treina 3 vezes por semana musculação há 6 meses, há 1 ano. Existem significados diferentes. Certo. Então, eu considero que parte da população, desses 4, 5% que procuram academia e são treinados, eu considero aí que menos de 1% consome o exercício na parcela da demanda plena. E a grande maioria que já consome, que são poucas pessoas, mas que consomem exercício, que são os treinados, fazem parte da demanda irregular, da variável, tem fator externo. Então, às vezes o cara pode ser treinado há 5 anos, mas ele é treinado há 5 anos, 2, 3 vezes por semana, e para ele é um sofrimento, para ele só acontece porque ele tem um personal, ele tem várias coisas ali que fazem que ele não desista, mas assim, se escorregar com esse cara, se ele perder o personal, ele para de fazer exercício. Então ele vem numa constância muito boa, 4, 5 anos, mas ele para. Então a menor parte, a minoria faz parte de uma demanda plena. E o que está por trás aí, que é a grande sacada aqui, é o seguinte, é o significado que o exercício tem para as pessoas. Vou dar um exemplo. Um ciclista, que aliás é até um exemplo teu agora recente aí, né? Eu tenho te visto aí sobre essa nova paixão. Tenho pedalado bastante. Tem quanto tempo, aí, cara, que você tá pedalando? Uns 6 meses mais ou menos, desde quando começou essa pandemia aí, tudo fechado, eu comprei uma bike e tô pedalando agora. Você tá pedalando, show de bola. Ou seja, o Silvério há 5 anos atrás, se eu desse uma bike pro Silvério... Obrigado. Era obrigado, é um presente. É um presente, valeu. Hoje, especificamente, você acorda que horas pra pedalar? Cara, quando eu saio pra pedalar, eu acordo às 4 da manhã. Tá. Então, um cara que acorda às 4 da manhã, ele já não tá mais brincando em serviço, porque ele poderia pedalar em qualquer momento do dia, mas ele pedala às 4 da manhã. E quando você pedala quando você acorda às 4 da manhã, cara, pensando hoje, que significado o pedal tem pra você na sua vida? Cara, primeiro que a gente já mata o exercício do dia nas primeiras horas. Ok. Né? Então, sobra o resto do dia inteiro pra gente. Produtividade. Produtividade total. Tá. Quando a gente tá pedalando com a galera, tem uma galera envolvida. Eu não vou pedalar sozinho. Pertencimento a um grupo. Total. Massa. E tem o fator segurança, né? Porque pedal na rua, de madrugada tem menos carro, é mais seguro. Perfeito. Só que durante o pedal, cara, a gente descobre, depois dos primeiros 10, 15 minutos, que a gente acorda, começa a aquecer o corpo, a gente entra num estado de flow. Massa. E aí pedala 50, 60, sobe morro, desce morro. Perfeito. E aí a gente vai embora. E quando que você começou a perceber esse prazer mais forte aí do pedal, durante o pedal, o prazer durante o pedal? Quando que isso veio? Depois de quantos meses fazendo esse hábito aí? Eu já vinha de outros esportes também, né? Okay. Já praticava outras coisas, então eu tenho muito isso enraizado em mim. Tá. Então o pedal pra mim foi uma transição fácil. Eu comecei a gostar logo nos primeiros pedais. Ok. Eu não tenho muita... demorou 3 meses pra eu gostar. Ok, você já sentiu aquele prazerzão. Pô, é irado demais. Eu, inclusive aconselho todo mundo aí a pedalar. Da hora. Então olha só, o Silvério aqui é um exemplo clássico de que assim, ele não pega a bicicleta e pensa assim, cara, pô, tô ferrado aqui, tô precisando emagrecer, ou tô ferrado, meu coração, preciso fazer alguma coisa. Ele descobriu naquela modalidade... É pleno já. Exatamente. É pleno. Ele descobriu naquela modalidade um significado, aquela modalidade faz ele pertencer a um grupo, e não é um grupo qualquer, porque é um grupo que acorda às 4 da manhã, isso empodera o ser humano, não é qualquer pessoa que acorda às 4 da manhã, ela tem que ter umas características, uma força de vontade, uma disciplina acima da média das pessoas. Certo. Então ele pertence a um grupo que não é da média, isso empodera ele no dia a dia dele. Ele sente durante a pedalada aquilo tem um significado para ele, uma recompensa que ele quer buscar aquilo de novo. Então são vários fatores que mudam o significado de um pedal para a cabeça do Silvério e, por exemplo, para minha cabeça que não tem significado nenhum com o pedal. Eu tenho significado com o futebol. Eu não tenho significado nenhum com a musculação. Quando eu fazia musculação, quando eu era personal trainer, fui personal trainer por 10 anos, eu fazia musculação porque eu vendia musculação.
Então eu falava, cara, eu não Era posso meio vender um negócio que eu não cômodo, né? consumo, É. eu tenho que consumir. Então tem que virar pleno pra mim, porque eu quero que vire pleno pros outros. Aí eu fazia isso. Mas hoje eu posso escolher o que eu pratico. E eu posso escolher, eu escolho futebol. Então, o que eu quero deixar aqui nesse começo sobre a demanda em si, a demanda irregular e a demanda plena, é que o exercício tem significado na cabeça das pessoas. Ele gera um significado. Tem gente que passa a correr, tem empresário que passa a correr e passa a ter prazer pela corrida, porque durante a corrida o cara começa a ter insight de business. Durante a corrida o cara começa a esquecer dos problemas que ele tem no dia a dia da empresa. Então ele Entra no começa... flow, né? Isso gera uma âncora. Cada flow que você tem naquela atividade, o seu sistema de recompensa, ele fala, quero sentir isso de novo. E vamos supor que durante a pedalada você pensou em coisas boas para tua família, você pensa em coisas positivas, teus filhos, tua esposa e etc. Todo dia eu pedalo. Exatamente, você quer sentir aquilo de novo. De novo. Às vezes o cara tá estressado demais em casa e no pedal ele encontrou um escape desse estresse, ele ancorou. Aquela sensação ele quer ser repetida. E quanto mais ele repete, mais a âncora fica forte. Então, o exercício ele é uma baita ferramenta para a gente promover âncoras nas vidas das pessoas. Então, tem um que vai ser com pedal, tem um que vai ser com futebol, tem um que vai ser... Enfim, tem um que vai ser com musculação e por aí vai. Mas, a gente tem que saber o seguinte, o exercício ele é contraintuitivo na raça humana. O ser humano, antigamente, ele só se exercitava porque ele tinha que caçar. Animal, né? Animal. Primitivo. Ele tinha que comer, pô. Então, não tinha o iFood, não tinha essa, velho. Quer comer? Vai caçar. Vai caçar, corre. Vai atrás da tua comida. Ó, tocou o interfone Inclusive, chegou a nossa pizza, mas a gente vai continuar o podcast. Segura aí. Segura aí que chegou a pizza. Mas nós vamos acelerar. Vai lá, manda mais aí. Por que a demanda é realmente importante pro personal, cara? Legal. Boa. Porque às vezes fica um papo só de business e o cara fala, porra, mas eu sou personal trainer. E onde que eu entro aí? Entra onde? Porque ele ainda não se enxerga como business, tá tudo certo, isso é um processo que vai levar um tempo. Então vamos lá. A demanda, ela é importante por quê? No presencial, ela não era algo importante mesmo. E no presencial, ela tem uma parcela menor de influência, entender de demanda de mercado. Porque no presencial é um mundo muito passivo. Então, eu já tô na academia. Na academia já existe uma demanda consumidora de exercício. Certo. O cara sai de casa e vai procurar exercício na academia. Ele é louco ao ponto de sair de casa, decidir, vou consumir exercício e ele vai. Sei lá, o médico falou pra ele, ou ele ficou preocupado no Globo Repórter, ou a família falou assim, tá gordinho, ele ficou chateado, ou a mulher falou assim, tá barriguinha, ele ficou chateado. Ele saiu de casa e foi procurar. Entrou na academia. Então o personal, ele tá num lugar que já existe uma demanda qualificadíssima, propícia, e ele fica ali numa zona de conforto, porque ele é o cara que o povo chega nele para perguntar as coisas, não é ele que vai laçar. Quando a gente pensa no mundo online, que é o mundo onde está realmente o dinheiro, ou seja, mais de 90% das pessoas estão lá possíveis consumidoras do nosso produto, mas ainda não consomem, Sim. ou pararam de consumir, consumiram uma época na vida, mas não estão na parte presencial. Então, quando a gente pensa no mundo online, que é um mundo que o cara pode vender serviço presencial ou serviço online, mas o mundo online, que é um mundo onde eu me exponho para as pessoas, para os milhões de brasileiros que estão na internet, o mundo online, a demanda começa a ficar interessante. A demanda começa a ficar necessária. Então, se no presencial eu era ignorante da demanda, porque a demanda já estava ali, no mundo online, aí já faz todo o sentido. Porque no mundo online, eu tenho que ter um comportamento mais ativo, um comportamento mais de ataque. Eu ataco uma demanda. Eu falo assim, cara, eu tenho um exercício na mão. Eu manjo pra caramba de cardiopatas. Tem muito cardiopata, tem milhões querendo exercício, só que eles não sabem que isso existe. Eu vou atacar os cardiopatas. Então, no mundo online, é tipo uma preparação para guerra. Você fala assim, cara, eu vou atacar tal território. Eu vou atacar essa galera e vou mostrar que eu tenho um produto para eles. Então, esse comportamento mais ativo, que é necessário para o profissional dos 5 dígitos, para ele ganhar 10 mil, para ele ganhar 20 mil, para ele ganhar 30, para ele ganhar 40, para ele ganhar 90 mil por mês, enfim. É uma caça de verdade, né? É uma caça. Então parece exagero aqui a gente falar, pô, 80 mil reais por mês, que loucura. A gente tem gente
gente no nosso time ganhando 80 mil por mês, ganhando 60 mil por mês, ganhando 40 mil por mês, ganhando 30 mil por mês. A gente tem muita gente ganhando 10, 15, 20 mil reais por mês online. Pessoas que começaram do zero, cara. Do zero, não ganhava nada. Rafão, quanto dessa grana que essa galera ganhou veio para eles e quanto que eles foram buscar? Cara, essa demanda aí, se hoje, vamos pegar um exemplo qualquer aqui do time, são centenas de personagens hoje nos nossos programas de acompanhamento, mas vamos pegar dessas centenas, vamos pegar um para dar um exemplo, Se você pega aí, vamos pegar a Mariana Eiras, que hoje ela tira aí 30, 36, 40 por mês, só online. Cara, que vieram para ela seria legal ela estar aqui para ela responder, mas menos de 1% que chegaram assim do tipo... Eu quero. Ou então, sei lá, sozinho, tipo, né? eu conheço essa menina lá da Baixada, quando ela era personal lá, vou treinar com ela porque ela tá divulgando bem agora, eu conheço ela lá da Baixada. Menos que 1% dos clientes dela. Ou seja, é um mundo de caça. Então, por isso que o personal precisa entender sobre demanda de mercado. Porque ele vai entender as diferentes nuances, as diferentes demandas, ele vai falar assim, eu vou atacar qual parte? Qual que é o pedaço da pizza? Então, a real é essa. Sim. Tem uma pizza gigante de 8, 12, 50, 1000 pedaços. Sabores diferentes. Todos os pedaços vão te deixar satisfeitos, muito satisfeito. Se você é um cara que satisfeito com 10 mil reais por mês, vai te deixar. Se você é um cara satisfeito com 100 mil por mês, tem como chegar lá. Se você é satisfeito com 1 milhão por mês, tem como chegar lá. Tem pra todo mundo, tem pedaço de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é sabor. Então, nessa pizza gigante de vários tamanhos, vários sabores, vários pedaços, você tem que saber qual pedaço é o teu, velho. Pra você falar, vou atacar esse pedaço. E ir pra cima. Exatamente. Então, Rafão, pegando esse gancho aí, me dê exemplos de demanda, cara. Legal. Cara, pra gente pensar em demanda, porque a gente tá falando de nicho Sim. mercadológico, e o nicho mercadológico, ele tem aí três aspectos. Ele tem a demanda, ele tem a paixão e ele tem o know-how. Esse podcast é focado na demanda, pra gente não ter dúvida mais sobre demanda. Essa é a ideia desse podcast. Show. É denso o negócio aqui, sabe? Eu sei que os concorrentes de mercados vão chorar, porque vão falar, pô, é muito conteúdo gratuito, e a galera fica brava, né? E o Global tem essa característica. A gente ajuda absurdamente. Porque, Abre o jogo. Abre o jogo. E outra, cara, quem tem muito conteúdo não acaba nunca. Então, assim, eu posso dar conteúdo gratuito à vontade, ajudar todo mundo. Que, cara, meu conteúdo não acaba, nosso conteúdo não acaba aqui no Global e a galera vai querer ser acompanhada, a galera vai querer fazer parte desse time. Então, esse é o ponto. Então, assim, para eu saber sobre demanda, para o personal não ficar confuso, ele tem que parar para prestar atenção em duas coisas. Exercício versus pessoa. Um lado é exercício, ferramenta, lado A. Sim. Do lado B, nós temos pessoas. Lado B, pessoas. Logo, pessoas, nós temos problemas. Então, eu tenho que parar para prestar atenção no seguinte. Eu tenho uma ferramenta que as pessoas consomem. Exercício é consumido, mas exercício é consumido por pessoas. E as pessoas consomem o exercício geralmente porque elas têm problemas que no exercício ela tem um benefício. Então, certo. Pode ser que se você fizer um brainstorm aí, contigo, o Silvério não tem um problema de saúde. Então, ele não está procurando exercício porque ele tem um problema de saúde. Então, beleza. Mas não quer dizer que o Silvério não tenha problemas e que o exercício resolva esses problemas. Ajuda, colabora. Exatamente. Então, se você está menos estressado quando você faz um pedal, se você trabalha melhor, produz melhor quando você faz o pedal, se você fica de bem humor com a tua família, com teus filhos, então o exercício ele está evitando um monte de problema na tua vida e está solucionando outros problemas na tua vida. Né? Perfeito. Entende? Perfeito. Então, pensando nesse lado aí, listem. A ideia do exemplo de demanda é o personal listar problemas que as pessoas têm que estão vinculadas ao exercício. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui porque não vai dar pra gente fazer essa dinâmica, porque não tem personal aqui em volta pra gente fazer a dinâmica. Show, manda aí. Eu vou dar o exemplo da diástase. Então, nós estamos falando de uma mulher que ela tem diástase, nós estamos falando aí de um aspecto que prejudica o lado estético dela, mas não é só o estético. Eu não sou especialista em diástase, mas eu dei uma olhada por alto, assim, na diástase. Parece que depois, se a abertura na linha do abdômen ela é acima de 3 centímetros, eu posso estar falando bobagem, mas se ela for acima de 3 centímetros, já tem um monte de problema associado de saúde.
Não só a parte estética em si, mas de questão de dor lombar, incontinência urinária, dor postural. Diz que o bicho pega, além da questão da imagem, além da questão da vergonha, das emoções da mulher, da autoestima, que acaba com a autoestima dela. Mas nós estamos falando também de um aspecto de problemas, outros problemas vinculados. Então a diástase em si é um problemão. De 0 a 10, a diástase é um problema nível 9, nível 10, cara. É um problemaço. Então, se nós estamos falando de um problemaço vindo do ser humano, vindo da mulher, e que tem melhora quando aplicado a ferramenta exercício, opa, nós estamos falando de uma baita de uma demanda qualificadíssima. E se a gente for pensar... A gente tem que pensar em número também, né? E aí? Quantas mulheres tem se tivesse uma mulher no mundo com diástase, você vai passar fome. Tiro d'água. Exatamente, você vai passar fome. Porque às vezes ela já tem a pessoa que cuida da diástase dela e você vai ficar sem cliente. Então vamos pensar em números. 100 milhões de mulheres, vamos supor que tenha no Brasil. Em média aí, dados antigos aí mostram metade da população brasileira. Vamos por esses dados, vai. 100 milhões de mulheres. De 100 milhões de mulheres... eu também não sou um expert em diástase, mas parece que uns 30% das mulheres aí tem diástase. Então, se você pegar 30% de 100 milhões, 30 milhões de mulheres com diástase. Cara, é gente pra cacilda. Eu vou dar um outro exemplo aqui, tá? De demanda. Fomos pra diástase. Já deu pra ver um caminho, hein? Caminho. Vou pra outra aqui. Vou pegar disfunção erétil. Pegar disfunção erétil. Você me contou antes da entrevista que você tem disfunção. Por isso que eu pedalo. Pra esquecer dos problemas. Não, brincadeiras à parte. Isso é só um segredo que você vai tinha me contado. Brincadeiras à parte. A disfunção erétil é a incapacidade de manter a ejaculação por tempo satisfatório. Cara, isso é um problema. Manter a ereção. A ereção, exatamente. A ereção. Por um tempo satisfatório. Sim. Cara, problemaço, né? Porra, manter a ereção por um tempo satisfatório, o cara não consegue, pois isso é um problemão pro homem. Isso é um problemão. Então, tem vários tipos de disfunção, não é a ideia aqui, tem ejaculação precoce, tem impotência, nós não somos experts nisso. O Silvério pesquisa um pouco mais aqui. Zoeira. Mas assim... Edita. Corta. E a disfunção em si, você escutou minha cachorra latiu. Confirmou. Eu pesquisei na internet, os caras falam, então é o Rafa. O cara... Pesquisei, né? O cara olha no Google do Rafa, só pesquisa de disfunção. Eu pesquisei na internet antes de fazer esse podcast, que eu falei, vou dar um exemplo lá no podcast lá. Eu ia dar um exemplo mesmo se você não me perguntasse. Nós temos aí aproximadamente 25 milhões de homens que já relataram, que já procuraram ajuda de disfunção erétil. Olha só. Que já relataram. É um tabu, é um assunto tabu. E os que não relataram? E os que não relataram. Então, cara, se a gente pensa em 100 milhões aí no Brasil, sei lá, metade da população deve ter. Metade dos homens deve ter. Olha que loucura. Mais que as mulheres com diástase. Mais que as mulheres com diástase. É um nicho grande. Olha o problema. É uma demanda boa. Aí a gente pergunta, só é demanda se o exercício ajuda a resolver. Aí, cara, você tem que se tornar um expert em disfunção erétil com exercício. Porque se você for pesquisar, não foi do nada que a Gisele Monteiro falou assim, diástase, acho que eu vou resolver diástase. Cara, a Gisele, ela durante o mestrado dela, em gravidez, ela sacou, falou, caraca, meu exercício é poderoso na parada, no pós-parto e ninguém explora isso. E ela teve a sacada de explorar essa fatia da pizza. Então nós estamos falando de disfunção erétil, não tem ninguém hoje líder de mercado nisso. E eu não me lembro de ninguém. E eu nem sei de 0 a 10 o quanto o exercício contribui especificamente, porque eu nunca estudei isso. Mas só de lembrar das minhas aulas de fisiologia lá da graduação, uma vez a gente teve uma aula... Faz tempo, hein, mano? Faz tempo. Vou entregar a idade aqui não, mas essa aula da fisiologia da paixão faz tempo. Fisiologia da paixão, cara. Essa aula foi o seguinte, vi um cara da Unicamp, um doutor fudido, um PhD fudido, que ele só pesquisa essas paradas. Eu não lembro o nome dele mais, cara, porque eu queria achar ele pra eu já soltar no podcast aqui, pra galera pesquisar os artigos dele, porque ele só pesquisa essas coisas. Fisiologia da paixão, né? Cara, ele falou lá sobre coisa de amor à primeira vista, que existe mesmo, porque a gente vai guardando no... Serotonina, hormônio. Não, e a gente vai gravando no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, a gente vai gravando pedaços de imagens
de pessoa ideal. Então você conheceu uma mulher que você gostou dela, que ela é muito bacana, tem um traço do corpo daquela mulher, do rosto dela que você guardou, que você gostou. Caramba, Aí teve outra pessoa, uma amiga sua que você acha muito legal e bonita, você guardou um outro pedaço. Você vai guardando pedaço. Chega uma hora que você tá ali na balada, aí você olha, tipo, olhou e bateu e fala assim, já vi essa pessoa? Ou tipo, amor à primeira vista, Sim. sabe aquele negócio? Tipo, Sim. caraca, é porque bateu muito com aquela imagem. Então o cara explicando isso a nível de ciência mesmo, sabe? E foi muito legal essa aula. Show. E eu gravei muitas coisas porque a aula foi muito emocional, a gente deu risada absurdo. E tinha uma parte lá que ele falava sobre o fato do exercício da ejaculação precoce. Falava assim, cara, de manter a ereção por muito tempo. Ele falava que o exercício aeróbio, o exercício de endurance, ele influenciava totalmente, ele explicava o mecanismo na época, eu não Sim. lembro mais, mas quando eu dava aula de coisas assim, eu lembrava, eu falava na aula, mas hoje eu não lembro mais, que eu não estudo mais exercício em si, o mecanismo, mas ele mostrava que o exercício mexia na circulação do periférica do corpo, isso não é novidade para nós, Sim. e o corpo cavernoso do pênis nada mais é do que a pá de circulação ali. Quando o cara tá em ereção. Irrigação total quando o cara tá em ereção. Então ele mostrava que o exercício aeróbio, ele fazia um paralelo com o exercício aeróbio, fazia as pessoas manterem mais tempo a ereção. Então deve ter estudo pra caramba científico dessas coisas. Eu não sei, porque eu não sou especialista nisso, enfim. O que deve ter de gente correndo na esteira ouvindo esse podcast Exatamente, agora. exatamente. Então assim, se um personal dá a louca nele, ele descobre que influencia e tudo, ele fala, cara, tem ciência por trás, o negócio influencia total. Ele começa a ir pra cima desse nicho de mercado. Cara, nós estamos falando aqui de 25 milhões, 50 milhões de pessoas. Então, 2 exemplos aí. De vez em quando vocês vão escutar minha cachorra latindo mesmo, tá? É porque ela late assim, pausado, porque ela deve estar vendo a pizza. A pizza chegou. E aí ela tá pedindo pizza, velho, ela late. Rafão, vamos dar sequência aqui então. Por que os personagens tem dificuldade em escolher uma demanda, nicho de mercado? Cara, legal. Isso aí é um assunto forte, bicho. Muita gente fica com medo de escolher um nicho. Então hoje a gente está especificando demanda, que é um ponto do nicho aqui e tal. Mas muita gente fica com receio, demora a tomar a decisão e por aí vai. Então vamos lá, eu vou explorar um pouco mais da parte comportamental da situação, tá? Então é o seguinte, tem gente que acha que o número é pequeno. Tem gente que acha que o número é pequeno. Sei lá, o cara não tem noção, aí ele fala assim, não deve ter muita gente por aí com esse problema que eu tô falando. E qualquer coisa que a gente fala de número, cara, nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas. Então o problema não é o número. Nós demos exemplo agora, 2 exemplos atrás aí, que tem mais de 20 milhões em cada demanda daquela ali. Tranquilamente. Olha a minha demanda de mercado, cara, personal trainer. São 100 mil no país, pô. Eu não falo para professor de educação física, que são aí mais de 500 mil, se não me engano, no país, quando você junta tudo. O cara da licenciatura, o da natação e etc. Eu falo para personal, bicho. Do desporto. Personal é 100 mil, velho. 100 mil. Tem um teto. É teto. É pouca gente, pô. 100 mil. Mas é muita gente ao mesmo tempo. Sim. Desses 100 Mas mil... compara com disfunção erétil e diástase. Porra! E outros problemas. Olha a possibilidade que o personal tem. Mas assim, isso vem da raiz, cara. Isso vem da raiz. Existe um certo medo. Todo profissional mais passivo, ele é medroso nas mudanças. Ele é muito mais medroso. Todo mundo tem medo de mudar. Sim. Isso é normal. Qualquer mudança gera medo. Mas o cara, quando ele é passivo, mais passivo, como é o personal trainer, porque ele já tem o histórico de estar na academia, o cliente é que procura ele não precisa ficar laçando ninguém. Sim. Ele não tem o comportamento ativo, um comportamento mais empreendedor, ele tem um comportamento mais passivo. Ele começou pelo CLT lá da academia, que também já é um baita comportamento passivo. Pô, tô esperando o dinheiro cair no fim do mês, tô aqui cumprindo minha tabela. Aquela coisa toda que a gente já conhece, clássica. Isso influencia o comportamento do cara. Então, a passividade gera medo à mudança. Isso é um fato. E aí, porque a mudança ela gera um cenário de incerteza. Então, se a mudança gera um cenário de incerteza e a passividade eu gero medo dessa incerteza, o cara ele fica travado a possibilidades de mudanças. E escolher um nicho, escolher uma demanda é uma mudança. Sim. Então, vou dar um exemplo aqui dessa questão. A gente tem aí, o cara ele tem 12 mil reais na conta dele. Ele tem 12 mil reais na conta dele. Juntou o dinheirinho, guardou. Juntou o dinheiro, ele tem 12 mil. Aí ele tem 2 opções de investimento, né? O investimento nele próprio, certo, ou ele investir aquele dinheiro para tentar fazer alguma renda daquilo ali em termos passivos e por aí vai. Uma renda passiva. Você diz poupança? Poupança. Ele prefere deixar 12 mil na poupança, sim, do que ele investir nele.
naqueles 12 mil. Muitas vezes é porque ele não sabe também aonde investir, mas vamos supor que ele sabe, ele tem várias opções. Então vamos supor, por que eu dei exemplo de 12 mil? Porque é um exemplo clássico que a gente se depara quando a gente abre matrícula lá da nossa pós-graduação. Sim. A presencial custa 12 mil, a totalmente online custa 9. Então pega o exemplo de 12, de 9, mas eu vou dar um exemplo de 12 mil aqui. 12 mil, a pós-graduação presencial dura 18 meses. Então ele seria um investimento que ele faria de 18 meses na vida dele, investindo nele. Então não, eu não vou investir na poupança, eu vou investir em mim, de 12 mil. Aí ele foi lá e tirou lá, levou na maletinha, entregou lá em cima da mesa, falou assim, Rafa, estou aqui na pós-graduação, toma a maletinha, eu vou ficar 18 meses com você e estou investindo em mim. Legal. Aí, vamos pegar os dois cenários. Se ele investiu na poupança, ele daqui a 18 meses, vamos pegar o cenário da poupança atual, nesse momento, em 12 meses, se a gente calcular naquelas calculadorazinhas de juros compostos, etc., ele vai ter exatamente, eu anotei aqui no papel, ó, R$ 12.239,74. Em 18 meses? Em 18 meses. Ou seja, você guardou 12 mil hoje na tua poupança. Se o cenário continuar igual está hoje, daqui a 1 ano e meio você vai estar com 12.239,71. Você teve um aporte aí a mais, você tem de dinheiro a mais do que você tinha, R$ 239,74. Paga a pizza que chegou aí. Exatamente, paga a pizza. Paga a pizza que chegou. Paga uma pizza. Eu nem sei se paga a pizza, porque como tem eu, você, o Vini, o estúdio tá cheio aqui, a gente deve ter gastado mais do que isso na pizza hoje, tá? Mas enfim, exatamente. Enfim, olha só, se ele investe nele, ele investe na capacidade dele de... O que ele tá investindo? Cara, eu tenho que investir na minha capacidade de, em 18 meses, eu ser capaz de fazer muito mais do que a renda passiva que a poupança me traz. Certo. A poupança traz R$300 para ele, vou arredondar. Traz 300 pila para ele em 1 ano e meio. R$100 a cada 100 meses. A poupança traz para ele, em média. Então, ele tem que ser capaz de não precisar da poupança para ele fazer mais do que R$100 em 6 meses. Então, se ele aprendeu em 1 ano e meio a aumentar o salário dele em R$200, nós estamos falando em 1 ano e meio, 18 vezes R$200, nós estamos falando de R$3.600. Ali, não é 300 da poupança, é 3.600. Se ele aprendeu a aumentar o salário dele em R$300, aí nós vamos multiplicando. R$500, R$1.000 e por aí vai. Então não é à toa que o salário médio lá do aumento da pós é de 180% em 18 meses. Não é da noite por dia, são 18 meses. Então esse cara, ele aumenta o salário dele e ele recupera o valor que ele investiu. E não só recupera o valor que ele investiu, mais importante, Silvério, ele aprende a fazer dinheiro com rentabilidade maior do que o medo dele, que é o medo de deixar lá o dinheiro na poupança. Então, esse é um ponto que o cara, que acho que é um exemplo que eu achei aqui, para a gente explicar o porquê que ele também não escolhe a demanda de mercado dele. Sim. Se ele tem medo de investir nele próprio, imagina o que ele faz em relação a um público no meio que ele está inseguro, que é o meio online, que ele não sabe do marketing, não sabe das vendas, não faz parte desse mundo ainda que a gente está aqui há 4 anos. É a zona de conforto, né? É a famosa zona de conforto. Ele mantém na zona de conforto dele. E aí manter na zona de conforto é melhor não escolher o público, é melhor ficar encostado numa academia dependendo dela e os clientes vão chegando. Se alguém chegar, chegou. Os meus clientes indicam, a gente vai ficando amigo, eles vão me indicando os amigos e tá tudo certo e vambora. E aí ele não tem a vida dos 5 dígitos, né? Se ele chegou a 10, ele não vai chegar a 20. Se ele chegou a 20, ele não vai chegar a 30. Se ele não chegou a 30, ele não vai chegar a 50. Um pouquinho de ambição, né, cara? Isso aí. Tem que ter visão. É isso aí. E Rafa, e como pesquisar demanda? Como fazer isso, cara? Legal. Porque o cara às vezes fica perdido, né? Pô, como que eu faço agora? A gente ensina isso. Gostei. Cara, e agora? E agora? Vou fazer uma pesquisa chegando em casa. Tô no carro escutando o Rafa e o Silvério. Não, beleza. Pedalando. Boa, tô pedalando. Cara, você tem umas ferramentas gratuitas na internet. Você pode fazer por busca, do tipo assim, cara, se eu vendo para as pessoas que querem acabar com a barriga, eu posso ir lá no Google, eu vou pegar aqui uma ferramenta. Tem várias. Procura no Google assim, ó, ferramentas para pesquisa de demanda no Google. Aí os sites te mostram ferramentas gratuitas, tem várias. Tem o Google Trends, tem o Google AdWords, você pega lá a palavra-chave. Como perder barriga. Emagrecer rápido. Você vai pegando palavras-chave que o teu público buscaria no Google e ele vai te mostrando, ó, essa palavra-chave ela tem uma demanda de busca de mais de 100 mil por mês. De mais de 100 mil pessoas buscando isso por mês. Caraca, velho. Mais de 100 mil buscas. Mais de 1 milhão de buscas por mês. Você fala, porra, é gente demais. Então você pode procurar isso por palavras-chave, por buscas. Ou você pode procurar também por artigo científico. Porque, cara,
todo artigo científico na introdução dele, ele tem que introduzir sobre o tema. Sim. Nós vamos trocar ideia, o meu artigo é sobre diabetes. Na diabetes, eu tenho que te falar no início do meu artigo o cenário da diabetes. Sim. Existem 20 milhões de diabéticos no Brasil. Desses 20 milhões, 5 milhões é tipo 2, não sei quantos é tipo 1. Nos artigos, os bons artigos, eles têm que falar a maneira de introduzir um artigo é falar, contextualizar o cenário. Então o cara consegue descobrir. Fica mais fácil achar assim. Fica mais fácil quando ele já sabe o problema que tem em mãos. Sim. Então ele fala, eu quero trabalhar com obesos. Quando está muito descrito na mente dele, aí é um problemão, o obeso, o problema com a obesidade. Aí ele vai ver qual o nível de obesidade. Então ele pode achar isso pelos artigos também. E Enfim. você deu uma opção boa para aquele personal que é mais acadêmico. Exato. Para achar demanda, é aquele personal que é mais prática. Sim. E ele pode usar os dois também, Pode a usar. favor dele. Ele pega o obeso, quanto que tem nos artigos, ele pode ir às buscas, ele vai precisar dos dois. Ele vai precisar dos dois. Mas então, o importante é saber onde buscar. Se ele não tem habilidade do artigo, ele pode pedir pro professor dele. Cara, me passa um artigo aí. Ele pode fazer essa pergunta pro professor. Professor, você dá aula de obesidade, cara, mas eu não sei o cenário da obesidade. Quantos milhões tem no Brasil? Ele pode fazer uma pergunta pro professor. Bacana, já começa a mapear o cenário, né? Exatamente. Então, Rafa, me dá agora aí, 3 exemplos no global, de dentro da casa. Boa. De um que deu certo. Que procurou uma demanda ali, Procurou pum, uma pegou. demanda e deu certo. Ok. Um que está em curso, tá rolando. Tá batendo na trave, tá de cá, tá lutando. E um que estava errado, que não deu certo. Ok. Que naquela demanda ele falou, putz, achei que a ia, demanda tinha, mas mas não foi. Legal. Um Tá. que deu certo, um que está em curso, um que deu errado. Cara, um que deu certo, assim, eu vou dar exemplos bem diferentes só pra ficar uma coisa bem forte na mente do personal. Show. Só pra ficar claro. Nós temos o Juan. O Juan mora na Baixada. Ele é personal da galera do Plus Size, velho. Olha que bacana. Muito massa. Então, assim, a galera do Plus Size tá se conectando cada vez mais com ele. E ele tá começando já a virar uma autoridade, um especialista pra essa galera. Muito louco, cara. Muito louco, assim. É uma demanda forte, porque o plus pedaço size... de pizza, velho. O plus size geralmente não gosta de academia, tem vergonha. Ele tem todo um comportamento dele. Então, é um pedaço da pizza. Pizza. Hoje nós temos uma demanda também que já tentaram no global... Não deu certo, mas não deu certo por causa de um termo que me contaram numa mentoria que eu achei legal o termo. É o pink money. O homossexual, ele é um pedaço da pizza em termos de demanda. Sim. Porém, até hoje no global, as pessoas que tentaram este nicho eram pessoas que estavam ali meio que no pink money. O que é o pink money? Eu quero essa fatia da pizza, mas eu não sou conectado com essa galera. Eu não mostro pra eles que eu quero fazer parte da causa, porque existe todo o preconceito, etc. Sim. Então, não é questão do cara que só vai dar certo no nicho dos homossexuais, o profissional que for homossexual, não tem nada a ver isso. Mas o cara, ele não sente firmeza no outro quando ele vê que o outro tá ali por grana. Decidi vender pro homossexual porque era um tem gente pra caralho por aí. Era um personal para o público LGBT. Isso, exato. Já tivemos tentativas dentro do global, mas eu sei que não é porque o público não tinha retorno de demanda compradora. Sim. É porque não houve conexão. Certo. Então não adianta só escolher o pedaço da pizza e falar, esse pedaço da pizza é meu e ponto final. E um que não deu certo, assim, que é legal de falar também, o Ale, uma vez na Mentoria Express, cara. Na Mentoria Express, ele falou assim, cara, eu vou escolher os hipertensos. Eu falei, pô, legal, tem demanda o hipertenso. Tem demanda. E aí, não é só demanda que a gente analisa um nicho, mas eu falei, faz o teste, a gente tem que testar. E ele foi pra cima dos hipertensos. E quando ele foi pra cima dos hipertensos, ele viu que tinha muita gente, é um problemão entre aspas. Muito grande. É um problemão na visão do profissional da saúde. Aí que tá o tchan, foi um aprendizado pra nós lá internamente. Porque a gente falou, pô, é um problemão, hipertensão, pô, é um baita. Várias pessoas mata passando... um monte de gente, tudo, beleza. Aí ele, nada de vender, abordando os caras, nada de vender, abordando o cara, abordando, meses, etc, tal, não sei o que, nada, nenhuma venda. Aí a gente começou a entender que o hipertenso, ele resolve o problema dele com quantos reais? Pouquíssimos. Cara, ele compra um remédio. Com 10 conto. 10 conto, velho. 10 conto. É isso aí, Vini. 10 conto, cara.
Ele resolveu o problema dele. Todo dia Aí a gente fala assim, aí na área da saúde a gente fala assim, não, mas é porque não sei o que. Cara, no dia a dia dele, ele não tá sentindo o problema. Ele resolveu com 10 pila. E como ele resolveu com 10 pila, ele não tá incomodado. Como ele não tá incomodado, pra que ele vai abrir a carteira e te comprar? Aí vem você falando, eu vou te ajudar na hipertensão. Eu tenho a não sei o que lá, ferramenta eu tenho pra você. Papapá. Você não vai precisar gastar rios de dinheiro. Ele não gasta, não. Ele gasta 10 reais. É 10 conto. Ele às vezes pega lá no PS lá de graça. Então, assim, o cara não considera aquilo nele um problemão. Faz parte do dia a dia dele, ele fica relax com aquilo ali. Ô, Rafael, eu já vi um caso de um aluno que ele tava preenchendo uma anamnese, ele falou que não tinha hipertensão. Ok. Mas eu falei, pô, mas como assim? Eu sabia do caso dele, Tá. né? Eu falei, mas você tem hipertensão? Ele, não, Olha aí. pô. Olha aí. Não tem, mede aí, tá baixa. Eu falei, tá, mas como? Ele falou, eu tomo um remédio todo dia que o médico mandou. Tipo isso, ou seja, o cara nem achava que tinha nem hipertensão. tinha mais, mas ele tomava Exatamente. remédio todos os dias. Exato. E esse nicho específico, a gente só descobriu na prática que a prática fez a gente refletir. Então, às vezes a galera acha assim, não, Eu vou trabalhar com conta aí isso. qual que é e tá tudo certo. Não, existe demanda de hipertensão? Lógico que existe. Mas aquilo chega a ser um nicho de qualidade? Não chega nesse ponto. complicado. É. Agora, se os remédios de 10 reais passassem a virar R$1.000, Opa. cara, o exercício, aí o bicho pega. Porque aí a consultoria de 150 ia ficar baratinha, cara. Ficar baratinha. Verdade. Rafael, então vamos lá. E o nicho do emagrecimento, então, cara? É uma furada? Boa pergunta, hein? Essa aí a galera fica, eu fiz só um tem- suspense aqui, tem muita tá? gente aí. Porque tá todo mundo Tem no muita emagrecimento, gente no né? emagrecimento. Não, galera, Me diz não, aí, não. essa demanda aí. Não tem essa não, tá? Não entrem nessa. Não entrem nessa que o emagrecimento é furada. Porque, assim, cara, eu fiz um post disso já uma vez no feed. A demanda em si, você vê pela evolução do problema. Então, quanto mais o problema evolui, mais demanda tem. Então, assim, se a gente pensar de 5 anos pra cá, o problema da obesidade, de pessoas mais gordas, pessoa com sobrepeso, ele tá aumentando ou tá diminuindo? Tá aumentando. Ele tá aumentando. Então a demanda tá aumentando. Então eu fiz um suspense aqui só pro cara pensar, pô, ferrou, cara. Eu vou ter que sair do Trabalho com emagrecimento. Se você tá no emagrecimento aí, não precisa sair do emagrecimento, pode ficar tranquilo. Só que é o seguinte, a quantidade de profissionais ela é maior, mas isso a gente vai ser um tema de um outro podcast e tudo. A gente vai falar, cara, vai ter podcast pra caramba. A gente vai falar porque a gente precisa aprofundar, entendeu? Olha só pra você ver, um pontinho que o personal poderia pensar, demanda. Cara, nós estamos aqui, sei lá, acho que os 45, 50 minutos nós estamos aqui, sei lá. Eu perco a noção do tempo, mas nós já estamos aqui mais de uns 30 minutos. Com certeza. Falando, 45? Olha aí, falando sobre demanda, cara. Demanda, olha que loucura. Tem assunto, hein? Então tem assunto, a gente vai falar dessa questão aí de emagrecimento e tudo. Vamos falar isso num outro podcast, porque senão fica longo demais também, a galera não escuta, né? Então é essa vibe aí. Beleza pura. E a gente fica por aqui. Quem quiser fazer parte do nosso grupo VIP Família Global no Telegram, acesse www.personalglobal.com.br/globalcast ou então no link lá do nosso Linktree do Instagram, personalglobal_. Eu sou o Anderson Silvério Eu sou o Rafael Miranda. e este é o Globalcast Personal 5 Dígitos. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!